Olá, sejam bem-vindos a mais esse módulo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porém difícil, que traz perdas gigantescas, perdas físicas e emocionais, que é o suicídio. Precisamos falar sobre o suicídio na adolescência? Precisamos. Atualmente, a OMS indica que a segunda maior causa de morte em adolescentes é o suicídio. Só perde para acidentes de trânsito. Então, precisamos sim conversar com os nossos adolescentes sobre esse tema que é tão complicado, complexo, mas tão necessário, principalmente nos dias de hoje. Vamos lá. Bom, vamos entender um pouquinho o que é a adolescência, né? A adolescência ela é composta por duas fases. A pré-adolescência, que inicia de acordo com o desenvolvimento infantil entre 10 e 11 anos. A partir de 12 anos, nós já consideramos pré-adolescente aquele que está em transição para a adolescência. Que diferença faz essa? Bastante diferença. Com 10, 11, 12 anos, né, o pré-adolescente, ele tem muitos hábitos, a personalidade e gostos, e até se vê como criança. E, de repente, ele já não sabe mais. O corpo muda, fisicamente ele já não é mais criança, e ele percebe isso, mas emocionalmente, às vezes, ele ainda se sente infantil, ele ainda se sente impactado pelas questões de hábitos infantis, né? Por outro lado, a sua inteligência, o seu raciocínio, se torna muito mais aberto, muito mais interessado em assuntos que antes não era do seu interesse. Então, olha que fase de transição que existe aí. É uma fase de crise, com certeza. Então, precisamos entender que o nosso adolescente está passando por uma fase transitória que ele não entende, que ele percebe e não compreende. Isso causa angústia, isso causa ansiedade e causa irritabilidade. A OMS também alerta que de 2000 para cá, no Brasil, o índice de suicídio entre adolescentes aumentou 26%. E isso não é um dado atualizado. Mas também ela alerta que em 2030 nós já teremos o suicídio na adolescência como o primeiro causador de mortes. Isso se nós não fizermos nada para prevenção. Como que se faz a prevenção? A gente precisa conversar sobre esse assunto. A gente precisa não fugir de um assunto tão complicado, tão difícil. Quem não tem na sua família alguém que já se suicidou, ou pelo menos um conhecido próximo que já tenha passado por uma experiência, né, de tentativa de suicídio, e que as famílias tentam não retomar o assunto, tentam não conversar sobre, inclusive escondem. E é compreensível, não é um assunto que é para ser divulgado, um assunto que é para ser exposto, mas é um assunto que precisa se levar como forma de atenção, como forma de alerta. Vamos lá. O que acontece nessa fase que leva o adolescente a ter pensamentos suicidas, né? Porque começa daí. E é aí onde a gente tem que ter o maior cuidado, porque de alguma forma eles nos demonstram sinais. Esses sinais eles podem ser vistos pelos pais, percebidos pelos professores, pelos tios, familiares mais próximos e inclusive amigos. Quantos adolescentes já me procuraram dizendo que estavam com dúvida? Eles me procuram pelas mídias, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, com uma dúvida, dizendo que um amigo estava conversando com ele sobre questões
relacionadas à autopunição, relacionadas à autodepreciação. Eles não conseguem verbalizar dessa maneira, mas eles entendem que o amigo ou a amiga está passando por algo que eles não compreendem, não conseguem ajudar. E aí buscam, né, o psicólogo que eles têm acesso para tentar ajudar. A primeira coisa que eu digo é: você é amigo, a tua função é de continuar sendo amigo, de continuar dando apoio, de ser presente, mas você não tem a responsabilidade de resolver essa questão. Essa questão é muito difícil, muito complexa. Para ti, como adolescente, tentar ajudar. O ideal é tu conversar com o teu amigo que ele precisa buscar ajuda. E essa ajuda pode ser de pais, pode ser de amigos mais velhos, que ele confie, que ele sabe que gosta, e de profissionais. O profissional psicólogo pode atender um adolescente sem a presença dos pais, se a questão for de risco. Então, o adolescente pode sim procurar um psicólogo, sem autorização dos pais, e o psicólogo pode eticamente atender esse adolescente, desde que tenha uma justificativa baseada no fator de risco, de morte deste adolescente. Então, nós psicólogos estamos preparados para atender, para acolher, para ouvir e conduzir esse adolescente. Mas o ideal é que os pais estejam envolvidos nessa questão, que possam estar junto nesse caminho, né? Porque ele não é um caminho curto, ele é um caminho bem longo. Apesar de a adolescência ser uma fase transitória, e apesar de que realmente essas questões elas são resolvidas na adolescência quando acompanhadas, ainda assim não são rápidas, né? Por isso é importante que nós, cuidadores e familiares e profissionais que lidamos e acompanhamos adolescentes, a gente entenda o que acontece no adolescente nesta fase, como eu já falei, e quando ele começa a demonstrar sintomas de ideação suicida. É assim que se chama. Vamos lá, eu vou explicar isso um pouquinho melhor. O adolescente ele começa já naturalmente, na fase da adolescência, a não se gostar. Ele não se reconhece fisicamente, porque as mudanças são muito rápidas. O corpo não se adapta a ponto de que ele consiga desenvolver esteticamente, né, o que ele gostaria. As roupas que ele tem talvez não sirvam mais adequadamente, ele precisa usar, porque não deu tempo ainda de comprar, né? Ele ainda não conseguiu identificar um estilo de acordo com a mudança daquele corpo. Então, às vezes, ele passa a utilizar roupas de criança ou pré-adolescência num corpo que já é de adolescente. Então, ele não se identifica, ele não se gosta. E ainda tem, atualmente, uma situação que potencializa tudo isso, que são as mídias sociais, que apresentam um modelo de beleza para esses adolescentes, um modelo de super-heróis virtuais que não são reais, né? E, inclusive, as questões de os próprios amigos postarem em redes sociais, o que a gente faz, fotos, lugares, atividades que são espetaculares, que são postadas depois de um trabalho feito por filtro e que às vezes não são reais, né? Às vezes não estão de acordo com o que realmente esse colega, esse amigo está vivendo. É uma foto produzida num cenário que às vezes é produzido também. E o adolescente, nessa fase, não tem maturidade suficiente para ter essa crítica e essa percepção de que aquilo é uma foto que não diz respeito ao que realmente seu amigo está vivendo. O que passa para ele é que a vida do amigo é muito mais divertida, a vida do colega é muito mais perfeita, o corpo, as roupas são coisas que ele não vai ter acesso, e sim somente aqueles amigos, porque ele recebe ao mesmo tempo fotos, lugares e estímulos diferentes
de várias pessoas, não é de uma pessoa só, de várias pessoas, o que distancia ele daquele mundo ideal postado, né, nas mídias sociais. A verdade é que as mídias sociais, elas servem como um canal de contato entre eles, mas servem principalmente de um distanciamento do que é real e do que é irreal, do que é somente virtual, causando assim no adolescente uma desesperança com seu futuro. A mensagem que fica é que eu não vou conseguir ser assim, eu não sou bonita quanto, eu não sou forte suficiente, eu não estou tendo acesso a esses lugares, eu não terei aquele tipo de aparelho, aquela roupa, enfim. É com certeza uma insatisfação com o que eu tenho em função de um modelo apresentado de produtos, um modelo apresentado de físico e um modelo apresentado de alegria, de felicidade, que às vezes nas fotos a gente consegue interpretar muito bem. Uma alegria, uma felicidade que é somente um sorriso para uma foto, né? E o relato desses adolescentes é sempre o mesmo, né? A minha vida é tão tediosa, eu tenho tanto tédio, eu tenho tanta falta de oportunidade, e aí a gente pergunta, em relação ao quê? Em relação ao que o meu outro colega posta, ao que o meu outro colega vive, ao que eu vi na internet. Então, é sempre uma comparação o tempo todo excessiva do que é veiculado, compartilhado nas redes sociais. Isso traz para o adolescente uma desesperança tão grande em relação ao futuro que ele não vê sentido nenhum continuar vivendo. Então, às vezes, o que ele quer não é realmente não existir mais. É não ter a possibilidade de ver em sua vida questões que o motivem. E aí entra a nossa percepção de ver que aquele adolescente está desmotivado, de ver que ele está muito crítico sobre si mesmo, de ver também crises de raiva, né, de isolamento social, porque daí ele não quer mais estar presencialmente com aquele grupo, porque ele não vai ter a roupa que ele acha que deveria ter, porque ele não vai estar com o corpo que ele acha que deveria estar, né? E a última das situações que é um sinal vermelho é quando ele passa a se automutilar de determinadas formas, né? E aí esconder isso. Então eles escondem com roupas maiores, mesmo sendo calor ou verão, eles usam roupas compridas, moletons, e isso, de uma forma muito triste, é ensinado na internet. É ensinado por próprios outros amigos, outros adolescentes, e é ensinado por organizações que se utilizam da internet para as suas neuroses, para as suas funções sádicas. Então, hoje em dia, o psicopata não precisa mais estar presente para desenvolver a sua psicopatia. Ele precisa ter acesso a esses adolescentes através das mídias e das redes sociais. E por ali ele consegue ser sádico e se utilizar dos seus desvios, né, vendo o adolescente passar por todos aqueles problemas, pelas insatisfações e também por autoflagelação, por automutilação e até incentivando esse adolescente ao suicídio. Bom, as mídias sociais não são os únicos culpados, né, por essa sensação, por esse desejo e ideação suicida de nossos adolescentes. Nós, cuidadores, profissionais e pais, precisamos entender que nesse momento eles precisam de abertura, eles precisam de acompanhamento, eles precisam de tempo. E como já foi dito em outros módulos, né, nós, a maior parte de nós, pais da modernidade, estamos mais tempo fora, buscando sim uma segurança financeira através do nosso trabalho,
o que justifica uma grande ausência que causamos em nossos filhos. Como resolver isso? Estando presente da melhor maneira possível, né? Durante o dia, através de mensagem, através de uma ligação, não de cobrança, mas de um afeto, né? E ao retornar para casa, que a gente possa escolher um tempo disponível para estar ao lado desse adolescente, para um abraço, para uma brincadeira, para uma conversa, para uma troca. O importante nesse momento é a qualidade do tempo que se passa junto. Precisamos sim entender que o adolescente ainda é um pouquinho criança e ele é também um pouquinho adulto. A gente precisa alimentar esses dois lados. O lado criança, que ele precisa rir, ele precisa se divertir com os pais, ele precisa falar as coisas que ainda faz parte do mundo infantil, que ainda faz parte dele, mas ele também precisa ser estimulado para a vida que daqui a pouco está aí, né? Que daqui a pouco desabrocha, que é a juventude. E aí são temas relacionados ao seu desenvolvimento natural, seu desenvolvimento físico, mas que eles não estão preparados e que a gente pode tornar muito mais leve, muito mais saudável, né, esse desenvolvimento. Questões relacionadas à sexualidade trazem muita angústia para esses adolescentes. Questões relacionadas à autoconfiança, questões relacionadas também às crises de ansiedade, relacionadas também ao futuro, ao propósito, à sua profissão. Quanta coisa esse adolescente tem nessa cabecinha, né? E que são importantíssimas, são coisas sérias e que ele ainda não sabe lidar. E ele precisa só saber que estaremos junto, estaremos perto, caso ele precise e queira conversar sobre essas questões. Também, se nós nos sentimos preparados para conversar com os nossos filhos sobre isso, devemos sim buscar profissionais. Inclusive, este ponto, esta questão do pensamento da ideação suicida, quando já existem sintomas, não é mais hora do pai e da mãe achar que dá conta sozinho. Não dá. É a hora de procurar um profissional, psicólogo, psicóloga, para estar junto. Então, esse é o sinal de alerta. Enquanto ele está mais recluso, enquanto ele está mais fechado, enquanto ele está um pouco mais irritado, né? Um pouco mais desmotivado, enquanto ele ainda não se identifica, de repente não se gosta, ok. Ainda podemos estar perto, conversar e ajudar. Mas a partir do momento que existem sintomas como pensamento crítico demais e negativo sobre ele próprio, sobre o seu futuro, quando a gente passa a perceber que de alguma forma ele se autopune, então ele realmente se xinga, e isso é perceptível, ele realmente tem acessos de raiva sobre ele mesmo, né? E ele também se automutila, e a automutilação é de alguma forma um alívio. Ela pode acontecer de diversas formas. Geralmente eles ficam mais tempo no banheiro, eles procuram objetos cortantes, fazem pequenos cortes bem leves, a ponto até de sangrar, mas porém que não tenha necessariamente que ser buscado uma questão de curativos ou pontos. Eles também se batem, né, se beliscam, se mordem, arrancam seus cabelos, né? A própria sobrancelha é um dos indícios bem grandes, onde eles puxam, causam a dor, né? E aí aquilo vai se transformando cada vez mais num hábito de alívio. O que eles estão buscando ali não é o suicídio ainda. É um alívio para aquela angústia. Então, a partir do momento que eu sinto dor, aquele momento é mais importante a dor do que o meu pensamento. Então, é um alívio imediato, porém se torna um hábito cada vez mais exigente, a ponto de fazer eu buscar riscos
a partir daí, eu começo a me envolver, né? Eu, como adolescente, começo a me envolver e a buscar relacionamentos abusivos, atividades perigosas e de risco. Eu começo a buscar lugares, né, que com certeza vão me trazer uma adrenalina, mas ao mesmo tempo um risco. E é uma forma ainda de autopunição e de alívio. Mas nesse ponto, a minha luz, meu alerta vermelho, eu preciso buscar um profissional e levar, né, esse assunto a ele. Eu não preciso levar imediatamente o adolescente para fazer um atendimento psicológico. Eu mesmo, como pai, como professor, como cuidador, preciso ir buscar esse profissional, fazer esses relatos, e aí a partir disso eles vão montar contigo, né, um projeto, um programa de atendimento a este adolescente. Vemos que isso é feito de uma forma bem simples, eles aceitam muito bem, por incrível que pareça, e o atendimento psicológico se torna um ponto até de alívio. Eles trocam a automutilação pelo atendimento psicológico. E ali, nesse atendimento psicológico, vai ser proposto outras técnicas, outras estratégias para suprir aquela angústia, aquela necessidade do adolescente de relaxar e aliviar os seus pensamentos e as suas tensões, né? O adolescente tem em si uma energia que precisa ser canalizada. E sendo canalizada, ela é muito produtiva. Pode ser por uma atividade de lazer, pode ser por um esporte, pode ser por uma atividade física, mas pode ser também para a criação de possibilidades. Ele precisa se autodescobrir. Ele pode se autodescobrir como criador de desenhos, ele pode se descobrir como um músico, ele pode se descobrir como alguém que cozinha, se descobrir como alguém que gosta de estar entre outras pessoas, né, propor divertimentos, ser o líder do grupo. Ele pode também buscar iniciar algo que ele possa criar e vender, né? Ele pode descobrir assuntos e grupos de interesse, como viagens, histórias, descobrimentos relacionados a histórias e muito mais. O que eu quero deixar claro aqui é que essa energia toda pode ser muito produtiva. É a energia que Piaget chamava da energia criativa. Ela pode ser utilizada em diversas questões e eles vão te surpreender. Eles aprendem de uma maneira muito rápida, eles têm ideias maravilhosas e uma motivação que nasce naquele momento porque a ideia veio de dentro deles. E nós temos o papel de incentivá-los, mesmo sabendo que às vezes dali 5 dias, 2 semanas, eles vão mudar de ideia, não vão achar mais interessante. Mas eles estão ali para testar e se descobrir, né? Essa é a parte importante, é o momento da descoberta, é o momento de mudar de ideia, é o momento de iniciar e de desistir. Nós não podemos exigir que o nosso adolescente seja aquela criança que brincava horas com o mesmo brinquedo. Não. Ele não vai ficar horas com o mesmo objeto, nem horas fazendo a mesma coisa. Ele vai mudar de ideia, ele não vai achar mais graça naquilo que ontem ele achava. Isso é normal, a gente precisa colher e não criticar, bem pelo contrário, a gente tem que incentivar a próxima ideia, né? A próxima descoberta. Finalizando então o nosso módulo de hoje, quero deixar bem claro que o pensamento suicida, ele tem vários sintomas, esses que eu falei e muitos outros. Então, é importante buscar, né, um profissional, porque ele vai te alertar, vai te acompanhar a perceber essas questões. Também quero deixar em destaque aqui que as mídias trazem, sim, todas essas informações que acabam induzindo, que acabam atraindo, né, o adolescente para
a dark web, para questões de violência muito fortes, né, para eles, e que acabam criando, como se fosse para eles, um mundo à parte ao que eles vivem com os pais, ao que eles vivem na realidade na escola. Então, eles têm uma personalidade em que eles apresentam diante dos pais, diante dos professores, mas eles já não apresentam, às vezes, diante de alguns amigos. Então, é importante também estar próximo, de alguma forma, desses amigos. Esses amigos do seu adolescente vão poder falar um pouco mais sobre o que o seu adolescente está vivendo. E que ele não apresenta para ti, mas que de repente ele apresenta para um amigo mais próximo. Tem uma questão que é uma questão que ainda não é super esclarecida, mas que já está sendo estudada, que é a diferença do suicídio na adolescência em relação à sua classe social. Não existe diferença na quantidade de suicídio em relação às classes sociais deste adolescente, né? Classes menos favorecidas, classes mais favorecidas, esses índices eles são parecidos em todas essas classes, porém os motivos são diferentes. E isso é um ponto importante de se saber. As classes menos favorecidas, os motivos, né, pesquisados e relatados pela tentativa do suicídio são traumas, são relacionamentos abusivos vivenciados dentro do próprio lar, né? E também uma pressão relacionada à desesperança em relação ao futuro. Já nas classes sociais mais favorecidas, as maiores causas de suicídio já não são tanto, né, traumas ou relacionamentos abusivos vividos dentro do próprio núcleo familiar. São excesso a estímulos vinculados à internet, crises de ansiedade, vácuos bem grandes de afeto familiar, né? E a questão de não se aceitar e não se gostar pelo modelo apresentado das mídias sociais, entre outros aspectos. Então, porém, além dessa questão, né, do motivo para que esse adolescente tenha o pensamento e a ideação suicida relacionado à diferença entre classe social, existe também adolescentes mais propensos ao suicídio, que são adolescentes que passam por transtornos psiquiátricos, adolescentes com disfunções ou distúrbios emocionais, adolescentes que já possuem distúrbios de humor ou de ansiedade, adolescentes que se utilizam de substâncias químicas e de álcool, né? Porque isso é normal na atualidade, e também adolescentes que, de alguma forma, geneticamente são mais predispostos a isso. Então a gente percebe que na família de alguns adolescentes que praticaram suicídio, existe muitos casos de depressão, muitos casos de tentativa de suicídio. Então, é genético também. Tem um estudo neurológico que mostra que o cérebro, né, de uma pessoa depressiva, ele é modificado. E isso comprovado por exames. Essa modificação, ela é cerebral, ela é neural, mas ela, de alguma forma, ela passa também a ser genética. Então, a nossa família fala muito sobre os nossos males, né? Não só em relação à depressão e ao suicídio, mas de outras doenças, né? Então, geneticamente herdamos predisposições. Predisposições, não quer dizer que o nosso adolescente, por ter na família casos, né, de depressão, casos de tentativa ou de suicídio, certamente vai passar por isso. Não, é uma predisposição. Então, era essas as informações que eu gostaria de passar para vocês, dizendo que é um alerta desta época, é um alerta da atualidade, né, que estamos vivendo,
e que temos profissionais preparados para ajudá-lo nesse momento e a conduzir você e o seu adolescente durante essa fase que é de crise, é transitória, mas ela é surpreendente e ela pode ser positivamente utilizada para levar o nosso adolescente a ser um jovem preparado para enfrentar questões de insatisfação, questões de rejeição, porque tudo isso eles passam nessa fase. Eles ressignificando o que eles vivem, eles levam isso como lição para a vida, né? A insatisfação que eles recebem, de repente, por não terem o que gostariam de ter naquele momento, a rejeição, porque sofreram a rejeição em relação a alguns amigos, né? Ele podendo conversar sobre isso, ele podendo ressignificar isso, ele está pronto para enfrentar isso o resto da vida, né? A insatisfação com determinadas impossibilidades, né? A gente precisa mostrar para o adolescente que na vida a gente conquista muita coisa, mas também deixa de conseguir muitas outras, né? Ele vai estar pronto para fazer boas escolhas, entender, né, o que faz bem e o que não faz bem a ele próprio e ser autônomo do seu desenvolvimento saudável. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês na próxima aula.